Paz do Senhor, amados. Vou chamar o nosso irmão Sérgio Legítimo, representante de Limoeiro, Pernambuco. Ele tem uma bênção para contar. Conte a bênção. Amém. Paz do Senhor, queridos. Para mim é um motivo de muita alegria, né? O Senhor conhece o meu coração. E do que eu venho falar agora exigiu, né, muita dedicação, muito trabalho, muito esforço, mas principalmente dessa obra aqui, tudo foi feito por mérito do Senhor Jesus. Se não fosse por Ele, nada do que foi feito seria, né? E os irmãos sabem da luta, das dificuldades que enfrentamos, né? E a realização de um sonho esse que só foi possível quando eu conheci o verdadeiro Evangelho, quando eu conheci realmente aqui a Igreja Cristã Campo Novo, né, na qual hoje faz parte da minha família. E sempre a gente tem um sonho, um objetivo, né, mas é de principal importância que a gente realmente tenha um foco, um objetivo de seguir. E com as lutas, as dificuldades que enfrentamos, mesmo assim, Deus nos sustentou em todo momento, a todo tempo, né? E como os irmãos podem acompanhar aí, muitas pessoas passaram pelas nossas vidas, né? Nesses momentos que tivemos aí nessa construção, os pastores, né? Primeiramente eu tenho muito a agradecer a Deus, em nome da minha família, né? Veio a falar, e também uma das pessoas que foi responsável por esse projeto desde o início até o final, que é a pessoa do Beto, né? Que dedicou todo o seu tempo ali, todo o seu amor, toda a dedicação a isso aí, não somente a ele, como eu falei, aos pastores, mas a todos os irmãos. Se eu fosse chamar aqui à frente, eu acredito que praticamente toda a igreja viria, né? Então recebemos muitas bênçãos aí, fomos muito abençoados, né? E esse lugar que foi construído aí, desse sonho aí, tudo isso é grato. Sou grato ao Senhor Jesus em primeiro lugar, mas pela gratidão que temos, né, pela dificuldade de uma pessoa ter vindo do Nordeste, né, com o grau de dificuldade que a gente tivemos, com todas as respostas negativas de início que tivemos. Daí quando eu passei a conhecer esse verdadeiro Evangelho, esse verdadeiro amor, a dedicação dos irmãos, esse sonho pode ser realizado, né? E como eu falei, Deus sempre em primeiro lugar ali. Muitas vezes a gente queria desistir, desanimar, né? Mas aí, com a força da nossa igreja, com a força da nossa célula, né, na qual eu devo muito, a pessoa do Beto, a pessoa do Oswaldo, o Gesso, o Rodrigão, né, o pessoal da HT, como vocês estão vendo ali, tantas outras pessoas, né, que puderam nos proporcionar um momento. Não é essa, viu, irmãos? Essa não é essa, mas é quase, né? Mas sabe, foi com muito esforço, né? Como eu falei para os irmãos, o Alessandro Neves, o Leda Berê, o pastor Rodrigo também colocou a mão na massa, o pastor Carlos, né? E com isso conseguimos o objetivo, um cantinho para a nossa família, né? Um ano de muitas lutas, um ano onde a economia do país caiu muito, né? Muita crise, e o Senhor nos abençoou. Eu esperava muito menos, mas Ele sempre quer o melhor para nossas vidas, Ele sempre quer o melhor para a nossa família. E é isso que o Senhor tem feito. As pessoas que realmente se dedicam a Ele, né? Como vocês podem ver, era chuva, era sol, muitas vezes fomos para lá à noite, né? E sempre junto. Eu não esqueço que teve um determinado momento, né, mais da metade da obra, a mãe do Beto ficou hospitalizada. E um sábado pela manhã ele chegou lá, eu não sabia, né, que ela estava hospitalizada. Ele ficou a noite inteira, trabalhou no pesado o dia inteiro, ficou a noite inteira com ela lá. E no sábado ele chegou lá, né? E eu falei, não, vai descansar, Beto, vai para casa. E ele não, com a dedicação. Então eu tenho uma dedicação, um respeito, uma admiração muito grande por ele, né? Uma pessoa sempre que nos proporcionou ali ter essa alegria, né? Então, como eu falei para os irmãos, demorou muito tempo a obra, porque pela situação financeira também, a chuva também, muita chuva, mas daí não é o nosso tempo. Então eu sempre ficava naquela correria, e quando que vai ficar pronto e tal. Mas o momento e a hora vem do Senhor, não é a nossa hora, né? E
é um presente de Deus realmente para nós que viemos de uma localidade totalmente diferente, né? E quando chegamos aqui, esse sonho, na verdade, era um sonho impossível, porque eu não conhecia Deus, né? Então esse tempo de igreja, esse tempo que a gente tem dedicado realmente, de estar mais perto do Senhor, de estar buscando sempre a Ele, de estar buscando sua face, e foi aqui que eu aprendi o verdadeiro evangelho, que é um evangelho de amor, de dedicação, né? E principalmente de ajudar ao próximo. Isso eu vi aqui na Igreja Cristã Campo Novo. Então devo muito ao meu cunhado Oswaldo, ao Leandro lá de Aures, tantos outros. Se eu fosse falar nomes aqui, levaria muito tempo, mas graças a Deus concluímos, mudamos ontem pela manhã, né? E isso aí é mais uma vitória, mais uma bênção, né, que Deus tem proporcionado à minha família. Como falei, não foi fácil, mas a gente não pode desistir, porque Deus, como falei, tá vendo? O pastor Carlos está na massa lá, na parte de encanamento, nos abençoou grandemente, né? E eu quero falar para os irmãos que isso aqui não é para me engrandecer, porque louvado seja sempre o nome do Senhor Jesus. Nas horas da dificuldade, nas horas que você vai falar que não vai conseguir, Deus tem sempre um propósito. Ao João Paulo, nos abençoou demais, fez a parte de pintura, e a direção geral, como falei, foi do Beto, estava sempre nos orientando, sempre tirando as minhas dúvidas, mesmo ele trabalhando, eu peguei férias um período, ficava ligando para ele, e ele sempre nos abençoando, né? E também o Michael, né? Então chegou a parte de acabamento, que os irmãos sabem, quem entende um pouco, que já viu, que passou por essa situação de construção, é um pouco complicado, porque os recursos realmente eram poucos, né? E a gente correndo atrás de tantas outras coisas. E o Beto mesmo assim, com o trabalho dele, sempre tirava um tempinho, ia lá tirando as dúvidas, sempre me orientava em várias coisas. Então eu devo primeiramente a Deus, né? E agradeço pela vida dele sempre, porque tem abençoado não somente a mim, mas como tantas outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem às vezes enxergar, né, o trabalho que é feito, né? E realmente ficou maravilhoso, né? E ali é um cantinho onde a minha família, eu creio que vai se unir mais, porque o estresse vinha constante, né? Muitas vezes trabalho, e aí é um local realmente de oração, um lugar de busca para minha família. Então, em nome da minha família, eu agradeço muito ao Maico. Quando chegou na parte elétrica, né, eu falei: e agora, Jesus? Agora não vai ter dinheiro, agora não vai ter as coisas. E o Senhor, essa aí não, gente, isso aí é um sonho bem para lá, viu? Aí Deus mandou o Maico, né, para nos abençoar na parte elétrica lá. Ele até estava comentando um tempo desse aí, que as pessoas chegam perto dele e falam: mas e aí, quanto que você cobrou, cara, para fazer lá? Né? E eu falei: não cobrei nada não. É tão bom a gente abençoar ao próximo, né? E essa questão de bênção, né, de dedicação, eu aprendi aqui, porque eu era uma pessoa muito distante, como falei, principalmente o Espírito Santo, né, eu creio, e Deus nos moldou para isso, né, com a presença dele sempre. Porque eu era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito voltada para outras coisas e totalmente distante da presença de Deus, né? Então eu quero que os irmãos saibam da dedicação que foi feito pelo trabalho, que não é o primeiro trabalho. E nós também temos outros projetos, assim como o Beto sempre tem colocado. A gente tem tantas outras coisas que os irmãos não sabem, mas a gente tem outros projetos também para a igreja aqui, né? Para outros irmãos da igreja, e é tudo ao seu tempo. Agora a gente vai estar reformando a casa do Beto lá, e vai ter outros projetos futuros. E a dedicação também, a gente quer dedicar também ao Oswaldo, né? Que a gente sabe da dificuldade, irmãos. Ele comprou um terreninho também lá no loteamento, e assim que a gente terminar do Beto e liberar para construção, será a próxima casa em nome de Jesus, e a gente vai estar lá dedicando. Teve a Ivone, lá a parte do pessoal da alimentação, né? Se eu for agradecer, são tantas outras pessoas. Aí daí tem os meninos, o Juninho está preparando ali o final, que foi as fotos que o Maico tirou hoje, de como que ficou, né? Algumas fotos. Então isso aí já é a foto de hoje que o Maico tirou, de como que ficou lá essa bênção que Deus nos proporcionou aí. Como eu falei, eu esperava pouco, mas Jesus, ele sempre quer mais na sua vida. Então basta que a gente crie, basta que a gente esteja realmente dedicado, né? Porque ele fez muito mais, eu não esperava realmente. E chegou uma hora que o dinheiro acabou, eu falei: está em tuas mãos, Senhor. E ele realmente provê, querido. Aquele que tem buscado a ele, aquele que realmente tem mostrado o que aprendeu. Eu aprendi isso aqui na Igreja Cristã Campo Novo. Eu não me canso de falar, né, tanto no meu trabalho, tanto para os meus familiares que sabem disso,
é mais um sonho realizado, é um presente de Deus para nossas vidas. Se você tem esse sonho, né, isso aqui não é um bem, apenas um bem material, né? Eu não vim aqui buscar bens materiais, eu não vim aqui buscar riquezas. O que eu vim buscar aqui eu já encontrei, que foi a presença de Espírito, a paz que Jesus tem colocado no meu coração e na minha família. Então eu sou grato, muito grato. No final da obra aí, como eu falei para o irmão, eu tive que vender até o último carro, fiquei a pé. E eu creio que muitos não saibam disso, mas os meninos da HTI nos presenteou com um carrinho para a gente estar levando nossa família, nossas crianças. E foi tantas bênçãos, o Davi, tantas outras pessoas que nos abençoaram, querido, que eu quero que Deus realmente esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Eu sou muito grato em nome da minha família e primeiramente grato pela presença de Deus sobre as nossas vidas, amém? Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Então vamos orar, né? O nosso agradecimento maior é ao nosso Deus, né? Nós amamos o trabalho que nós fazemos, o nosso ministério, porque ele está mostrando aqui o fim da linha, mas o começo da linha é uma joia preciosa que chama Letícia, e é a primogênita aqui do casal, que nos trouxe essa família para a igreja, né? Então foi o ministério com as crianças e através da Letícia que eles vieram e com eles também a família e tantos amigos, né? Então nós louvamos a Deus e estamos contando isso para a edificação da igreja, para que a igreja acredite sempre nesse ministério e ore por ele e trabalhe, né? E ajude, porque esse é um fruto bem palpável, né? Que a gente pode glorificar a Deus. Amém? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo testemunho maravilhoso de fé, testemunho, Senhor Deus, de prosperidade, testemunho, Senhor Deus, de alegria, que temos, Senhor Deus, poder ver uma concretização de um sonho nesta família, Pai. Nós também somos abençoados através deles. A mesma alegria nos atinge e ficamos satisfeitos também, ó Pai. Por isso nós damos a Ti o nosso louvor, a honra, a glória ao Teu nome, que é devido ao Teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem honrado a fé do Teu povo e tem nos dado atingir, conseguir esses benefícios, ó Pai. Então recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e abençoa mais e mais cada dia esse lar, essa família, para que eles possam prosperar mais e mais e assim estar desenvolvendo maior ainda o testemunho que já começou através da vida da Letícia, que é essa joia tão preciosa que o Senhor deu a nós, a nossa igreja, e que tem produzido esses frutos, ó Pai. Então nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Não acabou não, queridos, é o mês de junho, agora julho, né? Eu vou combinar uma data com o pastor Rodrigo e a gente vai estar fazendo um churrasco lá para a igreja e os irmãos vão ser convidados lá e vão fazer parte desse churrasco, amém? Nós estávamos orando aqui, Deus tocou o coração. Aleluia. Irmãos, nós queremos falar, né, bastante a respeito de família, né? Nós temos colocado esse tema, né, para a igreja, né? Família Campo Novo, porque Deus assim nos abençoou, né, no nosso ministério, de crescer através da família.
E quando se fala família, né? Às vezes a gente pensa assim, a família sanguínea, né? A família que nós temos em casa, no lar, às vezes. Mas é mais do que isso, né? Se nós olharmos, como falamos a semana passada, aquilo que estava escrito lá em Atos 16, 31, quando Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a gente percebe que na realidade, se for pensar no lado sanguíneo, não tem sido uma verdade, né? Tem sido uma verdade parcial. E nós cremos que a palavra de Deus é uma palavra que não é uma verdade parcial, ela é uma verdade completa, né? Então nós entendemos isso, que essa família que Paulo fala, que abrange certamente ali também os familiares sanguíneos, como foi no caso do carcereiro, que batizou ele, sua esposa, os filhos naquela noite, né? Então todos foram alcançados, principalmente porque quando o líder da casa, que é o sacerdote do lar, ele abraça a fé, então por arrasto ele traz a esposa, né? E traz os filhos, e ele abençoa também a sua família. E esse posicionamento então é muito importante para o líder da casa, né? Para o marido, como líder do lar, dar esse passo, né, em favor da sua própria família, né? Mas também é uma verdade no sentido de família da fé, né? Que a Bíblia tanto ressalta que sobre essa questão da família da fé. Por isso nós nos tratamos como irmãos, por isso nós somos irmãos em Cristo. O Deus nós chamamos de Pai, né? E poderíamos chamar até o Espírito Santo de mãe. E nós temos o Filho Jesus, o nosso irmão maior. Então nós vemos, né? Não só no tratamento, mas nessa perspectiva de fé. Quando você alcança alguém para a fé, quando você leva alguém para a fé no Senhor Jesus, você toma uma paternidade ali, ou maternidade. Você gera alguém para o Senhor Jesus, né? Você pode dizer também, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Então, essa perspectiva de família é uma perspectiva bíblica e nós devemos acreditar, né? É lógico que a gente deve começar em casa mesmo a levar o Evangelho, né? Mas para cada pessoa que nós conseguirmos gerar na fé, torna-se também um filho na fé, torna-se família da fé. E a igreja deve seguir o seu destino de maternal, né? De geração de filhos, né? De geração de filhos. Então, todos aqueles que o nosso coração voltar para contemplar e para assistir e para chamar e para atender, são nossos filhos em potencial, que a gente deve investir. E quando alguém é gerado na fé, essa pessoa recebe Jesus e se torna um filho na fé, então aconteceu aí, né, um parto, e nós geramos então filhos na fé. O apóstolo Paulo, quando ele tinha, e a gente tem problema com os filhos, né? A gente tem problema com os filhos naturais e tem problema com os filhos espirituais também, né? A gente sofre também com os filhos, a gente sofre com os filhos naturais, né? Na perspectiva de querer vê-los bem-sucedidos e tal,
e nós sofremos também com os filhos espirituais. Queremos ver os nossos filhos espirituais caminhando bem, né? Então Paulo dizia assim: meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores de parto. Então o sofrimento com os filhos é como dores de parto. E quando a gente vê um filho sofrendo e a gente fica com aquele medo, como a gente, no filho natural, você tem aquele medo de perder o seu filho para criminalidade, marginalidade, ou num acidente, ou qualquer coisa assim, você também fica com medo de perder um filho na fé, né? Pessoa que você fica pensando como um filho natural, eu investi tanto tempo naquela pessoa, orando por ela, pregando, ensinando, dando testemunho. Será que eu vou perder esse filho? Será que eu vou perder essa filha? Então existe um peso muito grande também no nosso coração como pais espirituais, pelos filhos espirituais, né? E ficamos também muito satisfeitos quando vemos os nossos filhos espirituais sendo bem-sucedidos. Que coisa boa ver uma pessoa, né, sendo bem-sucedida, dando bons passos, né? Recebi agora à tarde lá a visita do nosso irmão José e a Rosa, e ele estava contando para mim que agora ele conseguiu reatar a amizade dele com os filhos dele, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. O José, me ajudou na construção lá do portal, né, da primeira etapa. Eu aprendi o que eu sei de pedreiro com ele, né? Então, trabalhando ali com ele, de servente dele ali, eu desenvolvi esse ofício, né? E aprendi bastante coisa com ele lá. Mas enquanto nós chapávamos uma parede, ou quando estava levantando uma parede, eu ouvia 10, 20 vezes esse homem ruminando o sofrimento do lar desfeito, do casamento, da separação e do sofrimento que ele tinha porque os filhos se voltaram contra ele, e ele se sentia abandonado por todos e por tudo. Então ele estava até me dizendo assim: o pastor era a única pessoa que eu tinha de amizade. Eu não recebi visita de pai, eu não tinha filho para me visitar, não tinha ninguém para me visitar. O pastor é que me visitava, o pastor é que levava marmita para me comer, o pastor é que arrumava trabalho para me trabalhar. E eu, né, enquanto trabalhávamos, escutava assim, às vezes horas, se trabalhasse 10 horas, era 10 horas ele falando da família, ruminando aquele sofrimento dele, né? Então quando ele contou isso para mim, eu falei: nossa, que alegria, que bênção, né? Quando você vê alguém prosperar, quebrar os grilhões do inferno, né? Já pensou que coisa bonita? Um pai se reatando sua amizade com seu filho, com sua filha. É muito bonito isso, né? Isso é resultado de Jesus. Isso é resultado do amor de Deus que inunda o nosso coração e faz esta obra, né? Então, graças a Deus por isso. Então, estou falando tudo isso para nós vermos a importância da família, enfocarmos o nosso ministério. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração para que as nossas células cresçam, para que as nossas células se multipliquem, né? Porque é lá na célula que a igreja pode materializar esse sonho familiar, né? Nós temos a nossa escola bíblica, que tem uma classe para líderes, outra classe de líderes em formação, tudo pensando nisso, né? De termos pais e mães na fé preparados para a obra de Deus. Quarta-feira nós temos um projeto lá no ProPovo, né, na casa
senhoras que estão aqui vindo pela primeira vez nos visitando, ficamos felizes por isso, né? E vieram, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então, Deus tocou no coração da mãe delas de abrir a porta para nós lá abrirmos esse trabalho com as crianças, né? Veja como que Deus faz a obra. Acredite como que é de Deus essa obra, porque as pessoas nem nos conhecem. Estou conhecendo essas senhoras hoje, nem conheço as senhoras. E nós temos um trabalho de crianças lá. Então, quarta-feira, a célula da irmã Keila vai fazer uma visita oficial para as crianças lá, né? Então, semanalmente tem sempre uma novidade boa. As crianças estão sempre recebendo visitas e muitas doações. Quarta-feira passada levamos um brinquedo para todas as crianças lá, roupas e outras coisas. E tem sido muito bom a gente poder abençoar esses pequeninos que nós olhamos como grande potencial para a igreja, né? Que Deus vai levantar através da vida deles, né? Amados, nós pensamento preocupadíssimos, né, com o tempo que nós vivemos hoje. Eu fico pensando na felicidade que eu ainda tive ou obtive como pai de 4 filhos, de criá-los numa época mais amena, né? Quando as drogas não tinham chegado na escola ainda. E hoje até escola primária, falo primária do primeiro ciclo, né? É que no meu tempo era primária. Rolando droga, né? As crianças que nós trabalhamos, falando sobre essa questão familiar, né? A gente sabe que a família, ela é importantíssima na formação da pessoa. E às vezes muitos pensam assim, pastor, por que não trabalhamos com a família da criança? Eu diria para você que muitas, não todas, nós vemos aqui casos das senhoras que estão conosco aqui que mostram uma outra situação, mas muitas das crianças que trabalhamos têm família no sentido genético, né? Físico, biológico, mas não tem família no sentido de família. Isso porque estou acostumado a trabalhar com crianças aqui, né? Mais de uma década, e quantas crianças que nós passou aqui conosco e nós nunca conhecemos seus pais. Quantas crianças que dormiram na minha casa e o pai nem sabia onde essa criança estava. Quantas crianças ficavam até meia-noite, 1h da manhã conosco, às vezes a gente levava de volta e ninguém nem perguntava onde que essa criança estava, 1h dessa. Então uma criança dessa não se pode dizer que ela tem família, né? Porque aqueles que têm família, os pais vieram atrás. Por exemplo, a Letícia é um caso, os pais vieram atrás, né? A Carla e a Ayla é um caso, a mãe veio atrás, igual uma leoa, brava que só era. E tantos outros, né? Mas boa parte não tem família, né? Mas graças a Deus, Deus me abençoou num período melhor do nosso país, em que nós pudemos criar os nossos filhos na fé, modelo cristão, né, de Deus, e eles estão hoje reproduzindo aquilo que eles aprenderam em casa. Todos eles trabalhando na obra de Deus, todos eles envolvidos na obra de Deus. Eu coloquei um vídeo, né, no WhatsApp, não sei quantos assistiram, lá do Dr. Ivan. Esse Dr. Ivan é contemporâneo dos meus filhos, né?
os meninos. O doutor Ivan era filho do meu pastor lá em 1979, em Belo Horizonte. E ele era pequenininho, menor que o Rodney ainda, mais novo que o Rodney. E hoje ele é um médico envolvido numa missão na África, né? Uma missão humanitária. Então, quem quiser assistir esse vídeo, é muito interessante, é muito bom assistir esse vídeo. Você vai entender melhor o que significa o perfil cristão. Você vai entender melhor como que nós podemos dizer que nós somos cristãos de verdade. E para mim, o cara falar ser cristão para mim e não mostrar um perfil cristão, ele é religioso, mas não é cristão ainda. E a grande maioria é assim. Então você vai ver pela palavra dele, né? E ele dizendo no vídeo que ele era da 4ª geração de cristãos. Então, você vendo nos nossos filhos, nas nossas crianças, no exemplo do Dr. Ivan, a importância que é a formação cristã da palavra de Deus, no perfil da palavra de Deus, de campo. Crianças que crescem no campo de trabalho, na obra conosco, né? Trabalhando na obra conosco. Por isso que eu envolvo até a minha neta, né? Lá no sábado lá, ela gosta, eu coloquei ela lá e ela gosta de pegar a bandeja e servir as outras crianças. Ela tem 5 anos só e ela briga até se não der a bandeja para ela servir as crianças. Então, com 5 anos, ela está aprendendo o que? Servir. Vai crescer, né? Com essa personalidade, entendendo que o serviço cristão, o serviço é cristão. O serviço faz parte do perfil cristão, né? Mas agora, meus irmãos, voltando os nossos olhos para a nossa atualidade, né? E já se passaram quase 40 anos nessa história. É que eu sou novinho, gente. Então, 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala sobre os últimos tempos. Interessante que esse irmão que nos visitava, ele citou essa passagem que eu já tinha lido, estava no meu coração, e Deus confirmou, né? Dele falar assim, eu falei, nossa, era exatamente o que eu estava lendo para pregar. Fala desses últimos tempos. Vamos dizer que os últimos tempos são agora, né? São os tempos que nós estamos vivendo. Então Paulo diz assim, lá no capítulo 3, 2 Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o que ele está querendo dizer com tempos difíceis? Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro decretou sexta-feira estado de calamidade financeira. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não quer ser preso. Ele já planejou deixar de pagar o funcionalismo. Se ele não paga o funcionalismo, na regra normal, ele é processado e é preso. Ele tem que pagar. Mas para fugir da responsabilidade de pagar os funcionários, então ele decretou estado de calamidade financeira. Não sei se vai perseverar isso aí, mas ele decretou. E provavelmente é um modelo que vai ser seguido por todo mundo que tiver, todos os governadores que não tiverem condições de honrar seus compromissos, né? Então o governador está falando assim, olha, nas palavras do governador, nós vamos viver tempos difíceis. A população do Rio de Janeiro tem que entender que a situação é grave e que nós vamos viver tempos difíceis. Então ele está roubando aqui as palavras do apóstolo Paulo, né? E está dizendo, nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E o perfil desses tempos, diz aqui, não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Pois os homens serão amantes de si mesmos,
gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural. Nós temos visto no mundo inteiro parada da LGBT de mais de 1 milhão de pessoas. Vocês viram a tragédia lá nos Estados Unidos, alguém entrar lá e matar 49 pessoas numa boate gay. Depois descobriram que o homem que matou também era gay. Então, essa é uma realidade dos tempos difíceis. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. O que significa tendo aparência de piedade? Isso diz muito a igreja que a gente vê nos dias de hoje. Uma igreja de aparente piedade. A piedade seria uma vida piedosa, uma vida de temor a Deus, seria uma vida que deveria ser vivida por todos. A piedade significa temor a Deus. Mas a maioria das igrejas hoje estão na aparente piedade. Aparenta piedade. Parece que é piedosa. Parece que é de Deus. Parece que tem temor de Deus. Mas não é. Então isso é o que? É o que está descrevendo a palavra de Deus aqui. É uma piedade aparente. Piedade aparente. Então, essa é uma situação de hoje, né? Uma situação que nós vemos no nosso tempo hoje. Tem aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, ou seja, nega a fé, não tem a manifestação do temor a Deus, né? Então Paulo diz assim: afasta-te também destes. Sai fora. Porque, aí fala, né, dos pecados desse povo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós encontramos muitas pessoas assim, né, que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento. Por que será? Você sabe que na carreira cristã tem alguns passos que a gente pode verificar assim com bastante clareza. Ou seja, a primeira pessoa conhece o Evangelho. Conheceu o Evangelho, você pregou para ela a palavra. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, ou pelo menos nunca tinha entendido o Evangelho. Você chegou e pregou o Evangelho para essa pessoa. O que é que a gente espera? Qual é o segundo passo? Porque existem outros passos a seguirem. O outro passo é que a pessoa tome a decisão. Que decisão, pastor? A decisão de ou aceitar a Jesus, receber no seu coração, ou de falar assim: eu ouvi e tal, mas não gostei, estou indo embora, tchau. Não é verdade? Esse é o segundo passo. Quando a pessoa aceita Cristo Jesus, nós vamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Chama-se discipulado. Aí eu vou pegar uma pessoa que já aceitou Jesus, que acreditou ali, recebeu no coração dela, e vou ensinar a ela aquilo que eu aprendi de Jesus. Mas nós temos um grande número de pessoas que você está ensinando o Evangelho, você está ensinando o Evangelho, está ensinando o Evangelho, essa pessoa não passa desse passo. Ou seja, ela está aprendendo sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Eu fico até feliz de ver as senhoras daqui, que a Sônia está trabalhando. Se vocês não sabem, a Sônia também tem uma célula às quintas-feiras com essas senhoras lá. Então a Sônia começou a trabalhar com elas. O que a Sônia fez? Ela está lá pregando o Evangelho para elas. Agora, o que a gente espera?
que aconteça exatamente o que aconteceu. Elas vieram na igreja. Elas aceitaram, elas vieram na igreja. Porque não posso passar desse passo, nós não podemos dar outro passo enquanto a pessoa não deu o passo dela. Enquanto ela não fala assim, não, eu quero esse Jesus para a minha vida. Me ajuda. Tem até livros assim, eu creio, e agora? Então agora é outro passo. Outro passo, depois que eu aceitei a Jesus, o que eu vou fazer? Mas querido, quantas são as pessoas que ficam 5, 10 anos patinando no mesmo lugar, estão ouvindo o evangelho e não vêm para a igreja, estão ouvindo a palavra e não tomam decisão. Aprendem sempre, mas não chega o conhecimento da verdade. E aí é um aborto. Não vai para frente, anda para trás. Pense nisso. Pense nisso, porque Deus espera de cada um de nós uma resposta. E eu digo para você o seguinte: quanto mais rápida a resposta que você der para Deus, mais rápida é a bênção de Deus na sua vida. Quando você fala assim, pastor, está demorando a acontecer alguma coisa na minha vida, você que está demorando a tomar decisão, meu filho. É você, quando você toma a decisão, você coloca a mão na massa, o negócio acontece. Me diga, pelo amor de Deus, como é que acontece coisas conosco, assim, de pessoas que nós nem conhecemos e vêm e nos abençoam. Porque nós estamos com a mão na massa. Nós estamos trabalhando. É isso que acontece. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que vem. Eu sei que vem. Eu sei que Deus vai fazer algo que vai acontecer, vai produzir aquilo que nós precisamos, porque Deus está nesse negócio. Amém? Paulo diz que essas pessoas são como Janes e Jambres. Eu lembro no seminário que quem conhece a história dos 10 mandamentos, né, de Moisés, que ele está lá com a cobra, e ele transforma o cajado na cobra, e aí os egípcios também, cada um lá faz uma cobrinha para desafiar o Moisés. Só que a cobra de Moisés vai e come a cobra dos egípcios, né? Então, nós nunca, eu aprendi isso no seminário, nós nunca saberíamos os nomes desses egípcios, mas Paulo conta para nós aqui o nome deles. Olha o nome deles aqui, ó. Podia ser uma dupla sertaneja, Janes e Jambres. Janes e Jambres. É as pessoas que viram o poder de Deus. Essas pessoas viram o poder de Deus, viram a manifestação. Moisés transformou o cajado na cobra e falou: isso é mágica, isso aí eu faço também. E aí fizeram a cobrinha deles, só que a cobra de Moisés comeu a deles. A sua cobra está comendo ou está sendo comida? Então, receba o poder do Evangelho de Deus na sua vida. Creia nele, não resista. Porque o Janes e Jambres resistiram e se deram mal, né? Homens que sempre resistem, aqui diz a verdade. Homens corrompidos de entendimento. Ele tem um defeito no HD aqui. E não consegue para frente. Réprobos, quer dizer, reprovados quanto à fé. Aprenda isso. Existe uma condição de ser aprovado e existe uma condição de ser reprovado na fé. A coisa simples que você simplesmente precisa crer. Creia. Mas você fica pensando, é tão simples, mas creia na simples. Você quer ver um milagre enorme, você não crê no pequeno. Então, quando você não crê no milagre pequeno, você já foi reprovado na fé, você está inapto para ver um milagre maior acontecer na sua vida. Sim ou não? Aprenda isso. Aprenda isso.
Na década de 90 eu estava em São Paulo trabalhando na área da automobilística, e lá também passou por essa crise. Eu sou especialista em crise. Então o presbítero chegava para mim e falava assim: pastor, todo dia que eu chego na fábrica, antes de marcar o cartão, eu tenho que ir lá no quadro, porque lá tem uma lista de corte. Tem uma lista de corte, eu sei de pessoas que foram demitidas. Então eu vou, pastor, todo dia eu enfrento aquela lista pensando: hoje meu nome vai estar lá, hoje meu nome vai estar lá, hoje o meu nome vai estar lá. Presbítero, hein? Para quem não sabe, presbítero é líder de igreja presbiteriana. Imagina se são liderados. Eu falei para ele assim: ô irmão, muito amigo meu, continua meu amigo, quem pôs você lá? Quem que você acha que botou esse emprego, deu esse emprego para você lá? Foi o diabo? E se for o diabo, você está ferrado. Não vai durar nada nessa firma aí. Mas se foi Deus, filho, descansa no Senhor. Descanse nele. Se o seu nome vai estar ou não vai estar na lista, não interessa. Interessa, como diz Paulo lá, né, aos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Que Deus que você crê? Qual é o Deus que você crê? Um probleminha desse está tremendo, e o homem vivia numa casa bonita, casa própria, uma casa bonita e tal. Imagina o coitado que está lá na favela pagando aluguel. Esse tem que tremer, não é não? Aí, irmãos, eu fiquei lá 2 anos, ele não foi mandado embora, e no final das contas, porque mandaram muita gente embora, ele começou a ter que fazer hora extra até, para compensar o trabalho dos outros que saíram. Só saiu de lá quando ele quis. Hoje ele está no interior de Minas, Guaranésia, comendo doce de leite com queijo até enjoar. Se você não acreditar nas coisas pequenas, como você vai receber uma grande? Como? Nessa mesma família aí, nesse mesmo grupo, nós tínhamos um culto no lar. Tinha um homem lá que eu cheguei na igreja, o homem estava com um coração condenado pelos médicos na lista de transplante, sentado numa cadeira, e não dormia na cama porque ele tinha medo de não acordar vivo. E ele ficava na cadeira assim, coração, finalzinho. Aí a igreja ali, eu falei: vamos orar pelo irmão? Está demorando demais esse transplante, vamos pedir para Deus fazer esse transplante, gente. A irmã dele se levantou: pastor, calma aí, isso é um problema de família, pastor. O nosso pai morreu com isso aí, o meu tio morreu com isso aí, o fulano, meu irmão, outro meu irmão morreu com isso aí, ele vai morrer com isso aí, pastor. Quem tem uma irmã como essa? Irmãos, tem umas coisas que é de Deus, eu não sei explicar para vocês não, mas eu fui tomado de uma indignação. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai dar um coração novo para esse homem, para esse povo acreditar no teu poder, para esse povo ver que o Senhor pode. No outro dia o homem estava curado. Morreu atropelado, porque estava andando, fazendo caminhada, mas não foi do coração.
Esses são os nossos dias. Esses são os nossos tempos, porque nós vivemos numa sociedade tão terrível, tão corrompida. De vez em quando eu vejo aquele programa na Bandeirantes, lá, Polícia 24 horas, só um pouquinho, não dá para ver muito não. Só o suficiente. E eu fico pensando, meu Deus, como é a nossa população, como é o nosso povo. Olha o povo no meio que nós moramos, olha a condição dessa gente. Que coisa triste. Que situação. Então essas coisas detonam com a fé da maioria das pessoas, desestrutura a fé da maioria das pessoas, e elas perdem totalmente a sua identidade, aqueles que a tiveram um dia. Por isso que Paulo fala a partir do versículo 10 aqui sobre a perseverança. Diga, perseverança. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Diga assim: o Senhor nos livra de todas aflições. Aleluia. Então, tu permanece. Diga, vamos permanecer. Tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância, olha que coisa linda essa palavra. Quando fala infância, você sabe, na sua infância. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que esse texto aqui é maravilhoso quando você estuda sobre a Bíblia, sobre a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus. É por isso que você que tem filhos, ensina a criança. Ensina o quê? Ensina a Bíblia. Ensina a palavra de Deus. Amém? Eu pego minha netinha lá e nós fazemos concurso, né? A gente vê as brincadeirinhas que ela vê na televisão lá, que tem aquelas brincadeirinhas de disputa e tal. Eu faço um concurso bíblico com a minha netinha. Eu fico fazendo, e pergunto para ela: e quem foi que construiu a arca? E ela: não é. Parabéns, acertou. E quem foi que orou para ter um neném? Foi a Ana. E qual que era o nome do neném? Samuel. Oh, que benção. E ela vai respondendo: que maravilha. Porque Timóteo sabia de infância, ele sabia de criança. O que ele sabia? Aqui Paulo diz aqui, da Bíblia, ele diz assim: as sagradas letras. Quando ele fala sagradas letras, ele está se referindo às Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aí um versículo, para quem gosta de estudar a palavra de Deus, marca aí, se não está marcado na sua Bíblia. Todo seminarista tem que aprender isso aí. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que, a finalidade, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Querido, você que tem filho pequeno aí, hora extra, hein? Hora extra, joelho no chão, muita vigilância, muito trabalho, muita demonstração, porque as crianças veem o que a gente faz, não o que a gente fala, para que você possa vencer, que nós possamos como igreja vencer
os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quem vai vencer? Existe um vencedor. Existe. Lá no Apocalipse, todas as palavras de Jesus para a igreja, ele termina dizendo assim: ao vencedor. E o prêmio vai para o vencedor. Vai ter um novo nome. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar com mais um louvor. Vamos cantar. Vamos cantar mais um. Pode vir.